tá bom, vai ficar com hematoma, menina. Vamos começar hoje o nosso terceiro vídeo no nosso canal, explicando para vocês como é a redação do Enem. Então, para isso, eu gostaria que vocês depois baixassem o edital do Enem, porque nada melhor do que vocês lerem o edital e confirmarem as informações que eu vou apresentar a vocês. Porque na internet existem vários vídeos, vários professores explicando, e nada melhor do que você ter o documento oficial para você saber se realmente aquelas informações servem para o seu concurso, tá? Então, primeira coisa, texto em prosa. Essa é uma palavra que aparece em várias provas de concurso público. Prosa. E o que é que significa isso? Prosa é uma palavra que tem vários significados. E um deles é conversa, diálogo. Então, o texto em prosa aqui, quando aparecer no nosso concurso público, quer dizer que o texto é formado por parágrafos, o oposto ao poema, certo? Isso quer dizer que nós vamos ter aquela margem que nós vamos deixar de 2 a 3 centímetros para começar a escrever o nosso texto. A correção do Enem, ela é por competências, ou seja, a sua prova ela é dividida em 5 etapas, 5 competências. Cada competência dessas vale 200 pontos. Então, é uma prova extremamente voltada para a correção do texto. Das 5 competências, 4 dizem respeito ao domínio da argumentação. Então, nós percebemos o quanto é importante na prova do Enem, para a correção do Enem, você dominar o texto argumentativo. No mínimo, você vai descrever 8 linhas e no máximo 30. Minha gente, sinceramente, eu coloco aqui 8 linhas porque lá são 7 no edital, né? Eu peço para escrever uma a mais, mas sinceramente, não existe texto argumentativo com 7, 8 linhas. O que existe com 7, 8 linhas não é nem um texto, é um comentário a respeito de determinado assunto. Então, no máximo, você terá 30 linhas para escrever e vocês vão ver até o final do ano que vocês vão querer outra página, outra folha para escrever de tantas informações que vocês terão para colocar. Agora, nós vamos começar por dois assuntos bastante importantes para que você compreenda mais à frente uma série de possibilidades que eu vou oferecer para você. São os tipos de textos e os gêneros textuais. Como eu estou colocando aqui no nosso material, o corpo e a roupa que a gente veste. Olha essa analogia inicial, ó. O corpo que nós temos e a roupa que a gente veste, tá? Esse cameraman fica aqui interpretando, minha gente. Aí eu começo a rir, né? Então vamos lá. Tipo de texto ou sequência textual. Os principais tipos de texto ou sequências textuais são descrição, narração, exposição, injunção, texto dialogal, argumentação e exposição. Esses textos eles têm características macro. Esses textos têm o que nós chamamos de propósito comunicativo. O que quer dizer isso? A intenção do autor. Eu viajei e vou mandar uma carta para a minha melhor amiga contando como foi a minha viagem. Essa carta ela é uma carta narrativa. Eu viajei para a Itália e gostaria de apresentar um amigo meu numa carta em que eu vou detalhar os espaços que eu visitei lá na Itália. Então, essa carta é uma carta descritiva. Eu vou mandar uma carta para um outro amigo, convencendo esse amigo a viajar para a Itália nas férias. Essa carta é argumentativa. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que dependendo da intenção do autor, eu mudo o tipo de texto. O tipo de texto ele tem características composicionais fixas que irão se adequar à situação, à intenção do autor, tá? Em contrapartida, nós temos os gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles irão sim se adequar à situação de comunicação.
Os gêneros textuais, eles vão atender às nossas necessidades sociais, às nossas necessidades de idade, à nossa necessidade de grupos sociais, à nossa necessidade de movimentação do texto. Existem lugares, com certeza, que será melhor você enviar uma carta para uma pessoa para ser mais formal. Existem outros lugares que você pode enviar um e-mail. Então, e-mail, carta, fábula, crônica, editorial, artigo de opinião, todos esses textos que circulam no nosso cotidiano são os gêneros textuais. Eles sim irão variar, enquanto o tipo de texto ele é fixo, essas características são fixas, os gêneros textuais não. Os gêneros textuais eles iriam se adequar à situação comunicativa. Então eu posso ter uma linguagem mais formal ou menos formal. Eu posso ter uma linguagem até bem jovial, se esse, por exemplo, nós vamos escrever uma editorial. Esse editorial vai ser publicado no jornal da escola. A linguagem será bem jovial, a linguagem será bem à vontade para que aproxime o leitor do texto. Porque se você puser uma linguagem rebuscada, uma linguagem muito específica de repente, você afasta o leitor. Então, se eu preciso atender a um público jovem, a minha linguagem ela se flexibiliza. Vocês lembram da relação inicial que eu fiz? Corpo e roupa. O que é que eu quis dizer isso? O corpo é o tipo do texto. Ele não varia. A roupa é o gênero textual. Ele varia e ele se adequa à situação comunicativa. Se eu vou à igreja, gente, eu tenho que ir com uma roupa adequada para ir à igreja. Se eu vou a um casamento na igreja, já existe uma variação da roupa que eu vou usar para ir à igreja. Vocês estão percebendo isso? O gênero textual ele vai se flexibilizar, a roupa ela vai se flexibilizar dependendo do lugar, da situação que eu vou me envolver, que eu vou precisar interagir. Tá? Então, a relação é essa. O que é que vai ser mais importante para nós a partir de agora? Será a questão da argumentação, certo? Estudar tudo a respeito do texto argumentativo. Vamos ver aqui alguns exemplos e agora eu quero a participação de vocês, se vocês realmente estão compreendendo as sequências que nós apresentamos até agora a respeito de gênero e de tipo textual. Vamos agora ver os exemplos, ver se vocês realmente compreenderam essa minha explicação. Principais sequências: argumentação, descrição, exposição, narração, texto dialogal e texto injuntivo. Vamos aqui para o texto. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda da Aurélia Camargo? Esse trecho, minha gente, é o trecho do romance Senhora, de José de Alencar. Então, agora, eu falei, trecho do romance Senhora. Magali, romance são textos narrativos, não é isso? Com certeza. Mas esse trecho aqui apareceu um trecho o quê? Descritivo. Essa apresentação, essa introdução dessa personagem com tamanha beleza, opulência, né? Algo bem rebuscado, vai trazer já inicialmente aí, vão apontar futuramente para as características da personagem. Exemplo 2, filosofia, do grego filosofia, literalmente amigo da sabedoria ou amor pelo saber. É o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Ao abordar esses problemas, essa ciência se distingue da mitologia e da religião por sua ênfase em argumentos racionais. Por outro lado, diferencia-se das pesquisas científicas por geralmente não recorrer a procedimentos empíricos em suas investigações. Entre seus métodos estão a argumentação lógica, a análise conceptual, as experiências de pensamento e os outros métodos a priori.
A filosofia é o saber mais abrangente. O que foi que nós acabamos de ler agora? A definição de filosofia, o conceito de filosofia. Todas as vezes que eu trouxer um conceito, eu vou tentar descrever. Eu vou expor naturalmente. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês com esses dois exemplos? Não existem textos puros. Essa primeira observação que vocês irão tomar para todo sempre, para quando vocês, daqui a 10 aulas mais ou menos, vocês estiverem escrevendo uma redação e aí vai bater aquela dúvida. Será se eu posso colocar isso na minha redação? Você vai lembrar dessa observação nossa agora. Ó. Não existem textos puros. O que quer dizer isso? Nosso autor, que usado para justificar isso, é o Travalha. E ele vai justificar que eu não tenho um texto 100% narração. Eu não tenho um texto 100% exposição. Isso quer dizer que nós não teremos um texto 100% argumentação, tá? Um texto todo com opinião. Nós não teremos isso. Nós teremos, com certeza, o surgimento de outras sequências textuais que irão aparecer nesse texto, mas que com permissão, né, que não irão perder a característica da argumentação por causa disso. Vamos ver agora o exemplo de uma redação considerada nota 1000 do Enem 2015, tema este que falava sobre a violência contra a mulher. Além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência das inúmeras formas de agressão. No país, os processos são demorados e as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Nessa perspectiva, muitos indivíduos, ao verem essa ineficiência, continuam violentando as mulheres e não são punidos. Assim, essas são alvos de torturas psicológicas e abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. Eu grifei aqui em azul esse trecho. A Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. O que é esse trecho? Esse trecho é um trecho expositivo. Eu estou trazendo um dado estatístico para justificar essas informações que estão sendo apresentadas. De maneira muito correta, de maneira muito adequada e verdadeira, porque esses dados realmente são reais. Então, veja que no início do texto a autora se posiciona a respeito disso, dizendo que a lentidão, que a burocracia, dizendo que os processos são demorados, falando de uma certa ineficiência, e para isso ela apresenta esses dados estatísticos. Então não está errado, está super correto, a partir do momento que a autora opina e apresenta informações corretas. Ela usou, no caso, uma outra sequência que é a exposição. Então fiquem ligados com esse detalhe, não existem textos puros, certo? Aqui eu vou deixar para vocês uma tabela em que vai apresentar as características de cada sequência textual dessas que eu apresentei, né? A narração, a exposição, a descrição, a injunção e a argumentação. O nosso foco será na argumentação. Para finalizar, vou apresentar a vocês mais dois exemplos para fixar as nossas observações desta aula. Recebe o nome de liberdade de expressão a garantia assegurada a qualquer indivíduo de se manifestar, buscar e receber ideias e informações de todos os tipos, com ou sem a intervenção de terceiros, por meio de linguagens oral, escrita, artística ou qualquer outro meio de comunicação. Esse princípio é garantido pela Constituição e impede os ramos legislativo e executivo do governo de impor a censura. Esse trecho, como nós acabamos de ler, é a definição de liberdade de expressão. Então, nós temos aí um trecho bem explicativo, né? Em que ele explica, justifica o que é a liberdade de expressão. Vamos ver no outro exemplo qual sequência textual prevalece. A Revolução Técnico-Científica do século XX
inaugurou a era da informação e possibilitou a divulgação de propagandas nos meios de comunicação, influenciando o consumo dos indivíduos de diferentes faixas etárias. Nesse contexto, a publicidade destinada ao público infantil é motivo de debates entre educadores e psicólogos no território nacional. Assim, a proibição parcial da divulgação de produtos para as crianças é essencial para um maior controle dos pais e para um menor abuso de grandes empresas sobre os infantes. Leiam com atenção e com calma. Na verdade, releiam. Algum aluno pode, de repente, acreditar que trata-se de um trecho expositivo. Na verdade, esse trecho ele é argumentativo. Ele apresenta um trecho expositivo inicialmente, mas depois vem com um posicionamento já a respeito do tema de 2014 da redação do Enem, que era a publicidade infantil em questão. Certo? Quando ela diz aqui no finalzinho, no meio para o final do texto, é motivo de debates entre educadores e psicólogos, é essencial para o maior controle dos pais e um menor abuso de grandes empresas. Ela se posiciona, então esse trecho ele é um trecho argumentativo. Para finalizar, nos acompanhe nas redes sociais, sigam o nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal, dá um like, compartilha, convida os amigos que tenham as mesmas dúvidas que você, porque nós estamos aqui para colaborar. Vem conosco e até o próximo vídeo.